Tudo bem, pessoal? Agora nós vamos estudar a tendência crítico-social dos conteúdos. Eu quero fazer aqui só uma introduçãozinha para a gente entender essa tendência. Tá? Então, primeiro ponto, gente, é a apresentação dela. É a apresentação na verdade, de todas as tendências, né? Esse estudo que o Libânio faz sobre tendências e também essa que é a tendência desenvolvida ali por ele. Ele apresenta as tendências no livro Democratização da Escola Pública, que é de 1985. Vou colocar assim, ó, a obra Democratização da Escola Pública, em 1985. Ok? Qual que é a inspiração do Libânio? Né? Até que tem a ver com o nome aí, quando ele, por exemplo, desenvolve a tendência dele, né? A tendência crítico-social dos conteúdos. Qual que é a inspiração do Libânio? A inspiração do Libânio é um francês que é o Georges Nider. Tá? Então ele vai se inspirar no Georges Nider, que trabalha lá na escola crítica francesa também a ideia da primazia dos conteúdos, ou seja, os conteúdos são importantes para a formação do sujeito crítico, desde que eles sejam ensinados vinculados à realidade do sujeito, à prática social. Então vejam que a educação tradicional, ela também está preocupada com os conteúdos, com o ensino, com a transmissão dos conteúdos. No entanto, na educação tradicional, esses conteúdos estão desvinculados da prática social. Buscam intelectualismo, por exemplo. Aqui não, aqui os conteúdos, os saberes que estão dentro das disciplinas, por exemplo, eles devem estar vinculados à prática social. Bom, e vamos entender então como que o Saviani olha para o estudo do Libânio, né? Como que ele interpreta o estudo do Libânio. Então ele diz assim, Libânio entende que na pedagogia crítico-social dos conteúdos, o papel primordial da escola é difundir conteúdos, sim, mas que tipo de conteúdos? Conteúdos vivos, conteúdos concretos, conteúdos indissociáveis das realidades sociais, sendo esse o melhor serviço que se presta aos interesses populares. Quer dizer, nós estamos preocupados com os interesses populares, com os interesses das massas. Como que nós podemos atender a esses interesses? Simplesmente a partir dos círculos de cultura, por exemplo, que estão na proposta da educação libertadora? Não, não basta. É preciso ensinar conteúdos, é preciso ensinar os saberes que estão disponíveis na sociedade aos alunos. No entanto, esses conteúdos não podem ser conteúdos neutros, não podem ser verdades acabadas, conteúdos descontextualizados. Eles precisam ser conteúdos vivos, concretos e indissociáveis das realidades sociais. E continua. E os conteúdos do ensino não são outros senão os conteúdos culturais universais, que vieram a se constituir em patrimônio comum da humanidade, sendo permanentemente reavaliados à luz das realidades sociais nas quais vivem os alunos. Essa necessidade de reavaliação está ligada à contextualização, ou seja, eu vou trabalhar conteúdos, saberes com os meus alunos, vou transmitir conteúdos? Vou, mas eu vou olhar para o contexto, para a realidade e vincular esse conteúdo àquela realidade. Então esse conteúdo, repito, ele não é transmitido de forma neutra, ele é sempre transmitido de forma crítica e contextualizada. Os métodos de ensino preconizados pela pedagogia crítico-social dos conteúdos estarão, logicamente,
subordinados à questão do acesso aos conhecimentos sistematizados. Os métodos não partem de um saber artificial nem do saber espontâneo, mas se empenharão em relacionar a prática vivida pelos alunos com os conteúdos propostos pelo professor. Então, vejam que há necessidade do desenvolvimento de um método. Não existe um único método que seja universal, não é isso. É preciso desenvolver um método. Então, dentro de cada contexto, dentro de cada realidade, o professor precisa criticamente desenvolver um método. Como eu vou relacionar a prática vivida pelos alunos com aquilo que eu preciso ensinar para eles? Tá? Essa é a grande preocupação do professor no momento em que ele vai desenvolver um método, ok? Então, qual é o papel do professor aí? Eu vou colocar aqui assim, ó, cabe ao prof garantir a ligação dos conteúdos universais com a experiência concreta dos alunos. Isso de um lado. Aqui nós temos a ideia de continuidade. Ok? Então, de um lado, o papel do professor é garantir a ligação dos conteúdos universais com a experiência concreta dos alunos. Tá? Isso de um lado. De outro lado, vou colocar aqui, ajudar os alunos a ultrapassarem os limites da sua experiência. E aqui nós temos a ideia de ruptura. Ok? Então, o professor, esses conhecimentos, esses saberes que são produzidos pelo homem historicamente, eles são transmitidos aos alunos. Continuidade. Então, nós precisamos continuar. Tudo que o homem produz, nós vamos transmitindo para as próximas gerações. Maravilha. Sempre de que forma? De forma contextualizada. Mas para que nós fazemos isso? Qual é a finalidade? A finalidade é ajudar os alunos a ultrapassarem os limites da sua experiência. Então, nós não queremos, por exemplo, reproduzir guetos culturais. Essa é a grande ideia. Se o aluno vive dentro de um contexto, ele não tem que ficar preso apenas àquela cultura que é difundida naquele contexto. Ele tem que ter acesso a outros conhecimentos para que ele possa ampliar a sua forma de ver o mundo, para que ele possa realmente ter uma consciência mais ampla e crítica da realidade. Então vem aí a ideia também de ultrapassar os limites da própria experiência, de ruptura. É isso que ajuda o aluno no processo de emancipação. Libânio. A escola pública cumpre a sua função social e política assegurando a difusão dos conhecimentos sistematizados a todos. Então vejam, difusão de conhecimentos sistematizados, como condição para a efetiva participação do povo nas lutas sociais. Esses conhecimentos sistematizados estão no currículo. E por que eles são importantes? Porque sem eles, as pessoas não podem participar das lutas sociais. Como que um sujeito analfabeto, que não tem conhecimento, que não tem cultura, vai, por exemplo, participar da vida política, exercer cidadania, votar conscientemente, participar de movimentos sociais? Apesar de, dentro dos movimentos sociais, o sujeito aprender, ter experiências e aprender, o que faz parte da educação não formal,
a escola vai ser fundamental para que ele tenha ali um conhecimento desenvolvido, né, para poder participar ativamente da vida social, da vida política. Não considera suficiente colocar como conteúdo escolar a problemática social cotidiana. Então, simplesmente discutir sobre a problemática social cotidiana, como acontece na educação libertadora, não é suficiente para o Libânio, tá? Pois somente com o domínio dos conhecimentos, habilidades e capacidades mentais podem os alunos organizar, interpretar e reelaborar as suas experiências de vida em função dos interesses de classe. Então, isso aqui, esse trecho é marcante, tá, na tendência crítico-social dos conteúdos, e aí nós já temos a crítica do Libânio à educação libertadora. Ela é boa porque a proposta é boa por quê? Porque é crítica, porque está preocupado com a conscientização do sujeito, mas a forma como ela busca isso é insuficiente. Então, simplesmente discutir sobre temas geradores não basta. Tá? É preciso ensinar conteúdos. O que mais, Vinícius? Eu vou só colocar aqui uma complementação, tá? Para que isso fique bem claro para nós. Então, esses conhecimentos sistematizados, eles não podem ser apenas transmitidos. Okay? Eles não podem simplesmente apenas ser transmitidos, eles devem ser confrontados com as experiências socioculturais dos alunos. E nesse processo de confrontação existe problematização. Ok? Existe problematização. Existe, por exemplo, reflexão também. Bom, diferente da pedagogia libertadora ou da tendência libertadora, da educação libertadora, que não está muito preocupada com a didática, agora a tendência crítico-social dos conteúdos está muito preocupada com a didática. Tá? Então ela vê a didática como um instituto muito importante. Então, didática na pedagogia crítico-social dos conteúdos. Primeiro, seu objeto de estudo é o processo de ensino nas suas relações e ligações com a aprendizagem. Na obra didática, o Libânio fala, por exemplo, sobre didática, sua natureza, sobre a relação didática e metodologia, fala do contexto da educação no Brasil, fala das tendências e depois deixa claro, é a tendência crítico-social dos conteúdos que embasa a proposta do livro. Então, toda a didática que está construída ali, toda a proposta didática construída no livro está relacionada à tendência crítico-social dos conteúdos, à proposta crítico-social dos conteúdos. Ainda, as ações de ensinar e aprender formam uma unidade, mas cada um tem sua especificidade, ok? Então, as ações de ensinar e aprender formam uma unidade, isso quer dizer o quê? Ensinar e aprender são coisas diferentes, mas devem estar interrelacionados. Vejam que na educação tradicional não existe essa inter-relação. Por quê? Porque o professor está preocupado em como ensinar e não em como o aluno aprende. Na educação renovada, o professor está preocupado em como o aluno aprende, mas não está preocupado em como ensinar. Na crítico-social dos conteúdos, o professor está preocupado em como eu vou ensinar, mas de forma que eu compreenda como o aluno aprende para adequar o processo de ensino, justamente para que o aluno possa aprender melhor. Então, ensinar e aprender são coisas diferentes, mas estão interrelacionados. O objetivo da didática é a direção do processo de ensinar, ou seja, como eu vou ensinar. Não é? Então, quando a gente vai ensinar, nós temos que levantar algumas questões, como o que eu vou ensinar? Não é? Como eu vou ensinar?
Por que eu vou ensinar? Então, são questões importantes que estão aí no processo de construção do ensino, do processo de ensino, tendo em vista finalidades sociopolíticas e pedagógicas. Tá? Então, finalidades sociopolíticas e pedagógicas e as condições e meios formativos. Então, a didática, ela se preocupa com tudo isso. Essa pedagogia postula para o ensino da tarefa de propiciar aos alunos o desenvolvimento de suas capacidades e habilidades intelectuais mediante a transmissão e assimilação ativa dos conteúdos escolares, articulando no mesmo processo a aquisição de noções sistematizadas e as qualidades individuais dos alunos que lhes possibilitam a autoatividade e a busca independente e criativa das noções. Então, existe uma preocupação, né? Existe uma preocupação aí com a autoatividade do aluno. Ou seja, o ensino ele é todo organizado para que o aluno aprenda, mas também para que o aluno desenvolva autonomia e para que o aluno possa depois, com essa autonomia, continuar aprendendo, continuar problematizando, refletindo e encontrando respostas e construindo conhecimento. Tá? Bom, então a preocupação não está apenas com o ensino, como eu vou ensinar, mas também como o meu aluno aprende e como eu consigo fazer com que o aluno desenvolva autonomia e também valorizando a autoatividade do aluno. Valorizar a autoatividade é não dar tudo pronto para o aluno, né? Então, possibilitar a autoatividade é eu não vou dar tudo pronto. Eu não vou simplesmente transmitir um conteúdo e falar é isso, memorize. Não, o aluno ele pode pensar, refletir, ele erra, o erro é valorizado. Tá? Então, essa autoatividade tem a ver com a busca do aluno por conhecimento, por assimilação, sempre com a ajuda do professor, que é um mediador nesse processo. Aqui eu quero colocar para vocês o seguinte, gente. Então, pedagogia crítico-social. Pedagogia crítico-social. O que ela busca? Nossa, Pessoal, vocês perceberam que eu estou chutando um negócio aqui embaixo? Me desculpem, tá? Vou tomar mais cuidado. Então, ela busca uma síntese superadora dos traços da pedagogia tradicional, daquilo que é mais característico, talvez, da pedagogia tradicional, e da escola nova. Ok? Então é isso. Pedagogia crítico-social busca uma síntese superadora dos traços da pedagogia tradicional e da escola nova. Pedagogia tradicional ensina conteúdos, maravilha, mas são descontextualizados. Vamos superar isso, contextualizando esses conteúdos, vinculando esses conteúdos à prática social. Escola nova, valorização do aluno enquanto sujeito ativo, maravilha. Né? Então, promoção da autoatividade. No entanto, não está preocupada com o ensino sistematizado dos conteúdos. É preciso superar isso. Né? Então, nós temos aí essa preocupação, busca uma síntese superadora dos traços da pedagogia tradicional e da escola nova. E aqui, até eu vou colocar aqui um esqueminha, que é o seguinte, então, a preocupação é em associar, articular ensino e aprendizagem, não é? No caso do ensino, transmissão. Tem transmissão? Sim. Repito, transmissão de conteúdos vinculados à prática social. Ou seja, o ensino está preocupado com os interesses sociais. Então, além da transmissão,
há também aqui a preocupação com os interesses sociais. E no caso da aprendizagem? No caso da aprendizagem, o que se deseja não é que o aluno fique memorizando, não. Deseja-se a assimilação ativa dos conteúdos. E para haver assimilação ativa dos conteúdos, é preciso permitir dar liberdade para que o aluno realize a autoatividade. Tá? E aí sim, a partir dessa relação, o professor ajuda o aluno a compreender os conteúdos, os conhecimentos, os saberes que estão disponíveis, os saberes, no caso, os conteúdos científicos, né, que estão disponíveis aí culturalmente. E é justamente a partir dessa relação que ocorre a formação da consciência crítica. Tá? Formação da consciência crítica, ou seja, capacitar o sujeito para que ele possa se tornar um sujeito ativo na sociedade em que ele vive e ser também capaz de buscar transformação social, de lutar contra os processos de desigualdade, exclusão social. Vamos lá para aquela tabelinha do Lucchesi para a gente analisar os principais pontos dessa tendência. A escola, a difusão de conteúdos é tarefa primordial. Não conteúdos abstratos, mas conteúdos vivos, concretos e indissociados da vida concreta. A condição para que a escola sirva aos interesses populares é garantir a todos um bom ensino. A educação é uma atividade mediadora no seio da prática social. Então é o bom ensino, ensino que realmente faz com que o sujeito aprenda os conteúdos científicos. Conteúdos são os conteúdos culturais universais que se constituíram em domínios de conhecimento relativamente autônomos, incorporados pela humanidade, mas permanentemente reavaliados ante as realidades sociais. Papel do professor: continuidade e ruptura. Ligar os conteúdos com a experiência concreta do aluno, proporcionar elementos de análise crítica que ajudem o aluno a ultrapassar a experiência, os estereótipos, a ideologia dominante. Então, o aluno tem que ir além da ideologia dominante, desenvolver a consciência crítica. Métodos de ensino devem favorecer a correspondência entre os conteúdos e os interesses dos alunos. Auxílio, no caso, para a prática social. Ou seja, não tem como o professor ensinar com qualidade sem o desenvolvimento de um método de ensino. Ok? Os métodos dessa pedagogia não partem de um saber artificial, né? Espontâneo, mas de uma relação direta com a experiência do aluno, confrontada com o saber trazido de fora. Relação professor-aluno. Conhecimento resulta de trocas que se estabelecem na interação entre o meio natural, cultural e social e o sujeito, sendo o professor o mediador. Professor e alunos devem colaborar para fazerem progredir essas trocas, e o aluno participa ativamente no processo. Pressupostos de aprendizagem: por um esforço próprio, o aluno se reconhece no conteúdo e nos modelos sociais apresentados pelo professor. O conhecimento novo se apoia numa estrutura cognitiva já existente, ou o professor provê a estrutura de que o aluno ainda não dispõe, que é o compromisso mútuo, né? O compromisso mútuo aqui é importante. E quando a gente fala aqui do esforço próprio, isso aqui é diferente de meritocracia. Porque no sistema meritocrático, o professor ensina sem se preocupar como o aluno aprende, sem se preocupar quais são as necessidades desse meu aluno. Não. Aqui, o professor ele dá liberdade para que o aluno participe ativamente e possa aprender a partir do esforço próprio, mas oferecendo condições. Então, o professor está muito preocupado, por exemplo, com equidade, oferecer oportunidades a todos, tá? Para que esse aluno consiga, então, se esforçar e aprender. Mas isso é diferente
de práticas meritocráticas. Tranquilo, gente? É isso. Finalizamos. E na próxima aula a gente vai falar, então, na próxima aula nós vamos resolver exercícios. Valeu!